O tema dessa mensagem, 1 Pedro 3, a partir do versículo 18, indo até o versículo 22. 1 Pedro 3, 18 a 22. A obra singular de Cristo Jesus é o tema dessa mensagem. Vou fazer um teste aqui, porque às vezes eu estou apanhando desse passador, mas aqui está tudo ok. Leiamos então, irmãos. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Amém. Meus irmãos, esse texto, nestes versículos que lemos, o apóstolo Pedro destaca aqui verdades profundas a respeito da obra de Cristo. Da obra de Cristo. E em sua segunda carta, ele chega a dizer que o apóstolo Paulo, e nós vamos ler o texto, onde ele diz que o apóstolo Paulo falou algumas coisas difíceis de entender, mas que alguns estavam distorcendo segundo os próprios desejos. Então nós temos também um texto de difícil, vamos dizer, compreensão, que é esse texto que nós acabamos de ler, mais precisamente o meio dele, do versículos 19, indo até o versículo 20, 19 e 20. E o 21 também, porque fala sobre o batismo, e fala sobre de que Cristo desceu e pregou, aos espíritos em prisão. Então, não vai ser o meu objetivo na mensagem dessa manhã poder me deter nesses aspectos. Só que eu não tinha como pegar o versículo primeiro, o versículo 18, e desprezar o miolo dele e ir apenas para o final. De forma que eu vou trazer aqui algumas vertentes que nós temos no meio cristão sobre essa questão de Jesus pregar aos espíritos em prisão. Mas o apóstolo Pedro aqui então, com Paulo, ele falou de Pedro, mas ele deixou aqui um texto que os estudiosos dizem de difícil compreensão. Não é de impossível compreensão, porque a Escritura não foi feita e não chegou às mãos para que nós cheguemos a entender de que nada pode ser revelado nas Escrituras. Está à nossa disposição, mas é preciso um entendimento muito mais profundo em relação a alguns escritos da Bíblia. E nós percebemos então que Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, os versículos 15 e 16, ele diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, olha aqui, lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Versículo 16, ele diz: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, dizendo Pedro, as quais são ignorantes as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então nós estamos diante de um texto desafiador. E Sproul, que é um apologista conhecido, cristão,
ele diz que esta passagem provoca uma série de perguntas preliminares. Essa passagem em relação a Jesus pregar os espíritos em prisão. Por quê? Porque quem são esses espíritos em prisão? O que essa prisão indica e onde fica? Quando essa pregação aconteceu? E por que essa pregação foi necessária? Sproul, que inclusive é lido aqui por alguns que nós sabemos, não é, dos nossos irmãos. Irmãos, algumas dessas interpretações afirmam, e eu, como já disse, não vou me deter, mas para não ficar aqui batido, não é, como se diz, esse texto, que inclusive precisa ser também objeto de apreciação nossa, porque está nas Escrituras. Algumas dessas interpretações afirmam que os espíritos em prisão são as almas dos antediluvianos presos no Hades, não é? De que Jesus, então, esse povo que viveu lá no tempo de Noé, no tempo que Jesus morreu e no hiato aí entre morte e ressurreição, ele foi até o Hades, que é, inclusive, Hades e Sheol são duas expressões bíblicas. Não é? O Sheol no Antigo Testamento, na língua hebraica, tem o significado de um lugar onde as pessoas, quando morrem aqui, segundo o entendimento hebreu, elas iam. E o Hades no grego. E nós percebemos então, irmãos, que esse entendimento e esses espíritos em prisão, do tempo de Noé, eles foram e receberam uma pregação de Cristo, que inclusive na língua que foi escrito essa carta, esse pregar aos espíritos em prisão, segundo os estudiosos, não é uma pregação em si, não é uma proclamação, é um brado de vitória. Mas o que é que nós precisamos ponderar aqui, irmãos? É que a própria palavra, lá em Hebreus, ela diz que depois da morte segue-se o quê? O juízo. Então, no entendimento sadio, os irmãos me acompanhem, das Escrituras, depois da morte, não há uma possibilidade para a conversão. Isso é que nós entendemos. E se você me pergunta, e no Antigo Testamento, como era, pastor? Porque nós não tínhamos a figura do Cristo. Ele não tinha sido morto, ele não tinha ressuscitado. Mas desde lá de Adão, irmãos, nós percebemos a promessa dada. Então, todos quantos viveram numa antiga aliança, eles morreram crendo na vinda do Messias. Então, esse é o entendimento nosso. Então, essa tese, vamos dizer assim, de que esses espíritos em prisão são os antediluvianos, os contemporâneos de Noé, ela cai por terra pela própria Bíblia. Porque a hermenêutica, que é uma disciplina que nós nos debruçamos para normatizar uma interpretação bíblica sadia, ela diz que o melhor comentário da Bíblia é ela mesma, é a própria Bíblia, sem se desprezar os outros. Então, uma segunda corrente, irmãos, afirma que esses espíritos são os anjos caídos. Aqueles anjos que a gente lê lá no livro de Gênesis, não é? E os filhos dos homens notaram que os filhos de Deus, aliás, notaram que as filhas dos homens eram formosas, e ali há quem diga que aqueles anjos, eles chegaram a coabitar, não é, com aquelas mulheres naquele tempo. Irmãos, também é uma tese que não se sustenta biblicamente. Por quê? Porque, embora se tem livros, e eu li já alguns, não muitos, porque é uma aventura alguém poder defender essa tese dos nefilins, não é? Os anjos caídos, os anjos que eles podiam se metamorfosear, tomar uma forma corpórea, e nós sabemos que anjo tem condição de fazer isso, dada por Deus, sim, não é? Mas é, assim, intrigante, para não dizer insustentável, a questão de que anjos eles possam coabitar. Porque o próprio Jesus, dizendo, olha, os anjos, eles são seres assexuados. Quem quiser casar, case aqui na terra. Porque no céu, na eternidade, nem se casam, nem se dão em casamento. Então essa tese segunda também, ela não se sustenta. Mas temos uma terceira e última corrente,
que esses espíritos em prisão, eles eram os antediluvianos presos ao pecado daquela época. Aquela sociedade, vamos dizer, ímpia, não é? Aquela sociedade que durante anos viu aquele homem construir um navio no seco. Eu imagino quantas zombarias o Noé pôde ouvir. De pessoas que passavam e diziam: enlouqueceu? Endoidou? Como é que está fazendo um navio no seco? E ele ali pregava. Ele proclamava: olha, o Deus, Criador dos céus e da terra, diz que vai mandar chuva muita. E quem não entrar aqui na arca vai perecer. Então, segundo esse entendimento, terceiro e último aqui, esses antediluvianos eram presos ao pecado e que Cristo pregou a eles mediante o ministério de Noé. Né? Cristo, na realidade, através do ministério de Noé, pôde pregar a eles. Se você me pergunta qual das três teses, né, qual das três vertentes, eu particularmente vejo com melhor apreço essa última, irmãos. Né? Não necessariamente do fato de Cristo, mas o Espírito de Deus ali deixando claro através do ministério, vamos dizer, profético de Noé àquela geração. Mas aí não se fecha a questão, sabe, irmãos? Porque questões que a Bíblia, às vezes, ela traz textos como esse, aí a gente aprende no seminário e vê se não é assim, pastor Flávio. Olha, aquilo que está obscuro, aquilo que tem várias vertentes, não é? Como algumas pessoas dizem: pastor, como será no céu? Vai ter isso, vai ter aquilo, não vai ter aquilo. Aquilo que a Bíblia diz que não vai ter, nós precisamos crer que não haverá. Não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Mas aquilo que a Bíblia não trata, não pregue. Porque ela apenas cita, e nós precisamos pregar aquilo que está claro nas Escrituras. Não é? Então, deixa essa explicação, que não é o objeto da mensagem, mas que, inclusive, para que aquele que é estudante da Bíblia, o crente, tenha noção dessas vertentes. E nós não fechamos a questão quando abraçamos uma terceira aqui via, porque sabemos que não está muito claro no texto isso. Existem questões muito claras no texto, e é o que nós vamos nos deter agora, irmãos. Esse entendimento aqui, né, inclusive rapidamente sobre o batismo que ele cita, né? Sobre o batismo, inclusive diz que o batismo salva, né? O batismo que salva. Irmãos, o batismo não tem o poder de salvar. O batismo não tem poder salvífico. O batismo, ele é um símbolo. E o que Pedro está dizendo ali, e nós precisamos entender bem para que a gente chegue. Então Pedro estava o quê? Delirando? Pedro não estava escrevendo uma verdade das Escrituras? Estava. O que Pedro estava dizendo ali é que, na realidade, o batismo como símbolo, ele não tem o poder da própria água purificar e salvar. É o próprio Deus em Cristo Jesus que faz com que a nossa consciência, a nossa vida seja alcançada pela graça. E nós vamos perceber então, irmãos, que Pedro faz uma transição do sofrimento do cristão, porque ele vinha tratando do sofrimento do cristão. No versículo 17, se você vê na sua Bíblia aí, ele fala sobre o sofrimento do cristão e já vinha lá desde o início do capítulo 3 de 1 Pedro. E agora ele faz uma transição para o sofrimento de Cristo. Ele traz o sofrimento, a morte de Cristo, a sua obra singular, irmãos. Por que singular? Porque é única. Nenhuma igual aconteceu na face da terra e nem acontecerá. Não tem paralelo na história essa obra singular de Cristo Jesus. E nós percebemos, diante de uma pergunta, quais são as particularidades dessa obra de Cristo Jesus? E aí nós vamos perceber que a obra de Cristo foi pelo pecado. A obra de Cristo foi pelo pecado. No versículo 18, note bem o que está escrito ali. Pois também Cristo sofreu pelos pecados. Não apenas sofreu, esse sofrimento ele é muito mais amplo. Não é apenas o sofrimento, mas é a morte. É nesse sentido que Pedro coloca. Sofreu, morreu pelos nossos pecados.
E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, esse é um primeiro ponto a se destacar no texto, de que a grande obra, singular obra de Cristo Jesus é o fato de Cristo ter morrido pelos nossos pecados. A Bíblia diz que as nossas transgressões, os nossos pecados, eles faziam separação entre nós e o nosso Deus. E através de Cristo Jesus, que morreu por essas nossas transgressões históricas, desde lá de Adão, hoje nós podemos então perceber essa grande obra, essa singular obra de Cristo Jesus. Mas há um segundo aspecto em relação a esse texto, é que a obra de Cristo foi única. Além dele morrer pelos nossos pecados, ele morreu de uma só vez, uma única vez. E o versículo 18 também diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Uma vez por todas. Uma vez só. Não havendo necessidade de mais nenhuma. Por isso que quando alguns segmentos religiosos, tidos até, quem sabe, com a auréola de evangélicos e que usam as Escrituras, que chegam a dizer que Jesus ele não completou a sua obra, que ele deixou pendente alguns aspectos da sua obra redentora, nós não devemos pegar esse caminho. Porque a obra de Jesus foi completa e única. Nós vamos ver. E percebemos então lá em Hebreus capítulo 7, do versículo 27, o escritor dizendo: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados, quando o sacerdote fazia. Quando alguém trazia uma oferta, seja de cordeiro ou das ofertas mais simples, de manjares, o sacerdote primeiro tinha que oferecer por ele mesmo, pelo pecado dele, para que depois pudesse oferecer aquela oferta. E o escritor ele continua e ele diz: olha, e depois pelos pecados depois, mas ele, Jesus, fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, fez de uma vez só, de uma única vez. O sacrifício da cruz, irmãos, foi tão eficaz, oh glória a Deus por isso, tão eficaz, que não será necessário repeti-lo nunca mais. Nunca mais. Por isso que esse aspecto, irmãos, é glorioso para nós, dentro da obra singular de Cristo Jesus. Morreu por nós de uma vez por todas. Uma única vez. Mas há um outro fator em relação a essa obra singular de Cristo Jesus, do que o texto declara, no versículo 18 também: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos. A obra de Cristo foi vicária, foi substitutiva, como nós chamamos. Por quê, meus irmãos? Porque o sacrifício de Cristo foi vicário. Porque o fato até de falarmos de um justo morrer ou sofrer por um injusto, já é uma injustiça, não é? Como é que pode o justo sofrer pelo justo e isso está tudo bem? Não há uma injustiça aí no plano humano, mas nos planos divinos, nos propósitos divinos, na obra redentora de Cristo. Nós percebemos aqui que Cristo ele foi de forma substitutiva, porque, como disse o poeta Gioia Júnior, que já nos antecedeu na glória, ele diz que aquela cruz não era dele, de Jesus. Aquela cruz era minha e era sua. E nós percebemos então que o sofrimento de Cristo foi por nossa causa. E aqui, meus irmãos, não espere alguém que não tenha a ótica do Evangelho entender bem isso. Porque eu já ouvi gente dizendo: mas o que é que eu tenho a ver? Se Adão e Eva, lá atrás, eles tiveram que pisar na bola, eles
pecaram, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que tem a ver? Um filho que no ventre materno ali ainda é transmitido para ele doenças, é transmitido situações dentro de genes que ali ele é atingido. O que é que tem a ver? E nós sabemos que o pecado ele foi passado de pessoas para as pessoas e hoje nós temos essa marca. Mas louvado seja Cristo Jesus, Deus em Cristo Jesus, que de forma vicária ele foi e morreu na cruz por nós. Ele se sacrificou a si mesmo para restaurar nossa perdida vinculação com Deus. Ele foi o sacerdote, olha que coisa maravilhosa. Ele foi o sumo sacerdote e a própria oferta. Louvamos a Deus porque a obra de Cristo ela foi vicária, ela foi substitutiva. De fato, meu irmão, minha irmã, e quando você sempre pensar na cruz de Cristo Jesus, você olha que aquela cruz ali era minha e sua, e que Jesus, por amor, por graça, por um propósito divino, inclusive antes mesmo da fundação do mundo, ele chegou até ali para tomar o nosso lugar, porque, inclusive, só ele poderia oferecer tão grande redenção. Percebemos num outro momento, irmãos, que essa obra de Cristo singular, ela foi levar-nos a Deus, como diz também o versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados e também nos conduziu, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, como diz o versículo 18. Conduzir-nos a Deus. Ele, através da sua obra, ele nos leva até Deus. Por isso que Jesus, mesmo revestido de humanidade, mas plenamente Deus, ele disse, ninguém vem. Interessante o verbo. Ninguém vem. A conjugação é ninguém vai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com essa conjugação ele está dizendo, eu estou junto a Deus, tenho a mesma essência de Deus, e para chegar até Deus tem que passar por mim. Eu sou o mediador entre Deus e os homens. Ele é o condutor. No templo, os israelitas, irmãos, os israelitas que não eram sacerdotes, não é? Porque os sacerdotes podiam entrar até o santo lugar, e o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar. Inclusive entrava, como nós sabemos muito bem, amarrado por uma corda, porque se ali houvesse pecado na vida dele, como alguns tentaram brincar, como os filhos de Eli, Ofni e Finéias, brincando com fogo estranho, e aquele sacerdote, ou sumo sacerdote, fosse morto, alguém poderia puxar pela corda para não entrar no santo lugar. Eu sei que com os olhos, irmãos, dessa modernidade que nós estamos, em pleno século 21, dizer que um lugar é santo mais do que outro, nós sabemos que não é bem concebível, não cai bem na nossa mente. E de fato é. Porque o próprio Jesus vai dizer àquela mulher lá samaritana, olha, agora não é nem Jerusalém, nem Samaria, nem no Monte Gerizim, agora o nosso Deus está em todo lugar, em qualquer lugar que você adorar, que você dobrar os seus joelhos, levantar as suas mãos, seja deitado numa cama como foi o rei Ezequias, ali você está prestando um culto ao Senhor. Mas aqueles que não eram sacerdotes, eles podiam atravessar o átrio dos gentios, que era aqueles que não eram judeus, que ficavam um pouco mais distantes. Eles podiam passar pelo átrio das mulheres, porque as mulheres não podiam também entrar naquele local que os homens entravam. Olha aí, o preconceito já... E alguém pode dizer, o preconceito já nasceu aí. Não. Era questão mesmo da estrutura do culto judaico. Nós não podemos julgar agora aqui por uma questão de preconceito. E o átrio dos israelitas, dos homens, eles só podiam ir até ali ao lugar santo, e não podiam entrar no santo lugar ou no santíssimo lugar. Mas louvado seja Deus, meus irmãos. E dentre todos os sacerdotes,
Nós tivemos um sumo sacerdote, como bem orou aqui a diaconisa Raquel, o sumo bom pastor das nossas almas, que entrou no Santíssimo Lugar uma vez por todas, e que rasgou o véu de alto a baixo. E hoje nós estamos livres, temos acesso livres a Deus. Ele nos conduziu até Deus. E em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, o escritor ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus Cristo nos conduz perante Deus e abriu o caminho para que cheguemos à mais íntima presença de Deus. Oh, louvado seja Deus! Em Cristo Jesus, porque nós não precisamos mais de mediadores. Nós não precisamos mais de sacerdotes. Ele é o supremo sacerdote da nossa vida. Ele nos levou até Deus. Hoje eu tenho livre acesso à presença de Deus. Nas cortes reais, irmãos. Nas cortes reais, antigamente, um funcionário chamado prosagogeus, do grego, prosagogeus, era o introdutor. Prosagogeus era aquele que, quando as pessoas chegavam para falar com o rei, na porta do palácio, ele analisava e era ele quem abria as portas do salão real para que essa pessoa entrasse. Prosagogeus. E nós percebemos então que a função desse prosagogeus era decidir quem iria entrar, quem seria admitido na presença do rei e quem deveria ser impedido. Estava sobre a alçada dele o abrir a porta e apresentar ou impedir, se ele assim o entendesse. E nós louvamos a Deus que Jesus Cristo é o nosso prosagogeus, porque mediante o que ele fez, nós temos acesso livre à presença de Deus. Ele abriu as portas da sala real para que eu e você, nós possamos entrar. Eu imagino, meus irmãos, algumas pessoas, porque o ser humano é propício a isso, diante de reis, de governantes, de autoridades, e que é honroso sim, você está. Você imagina diante de alguém que detém o poder político, e nós muitas vezes ficamos cheios de dedos, e tratamos aquilo ali, diante de todo um próprio rito, não é? Mas já se passou para a sua mente que todas as vezes que nós nos reunimos aqui, ou dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, onde você estiver louvando a Deus, você está diante do soberano Senhor, do Deus poderoso, que mexe o mundo, ver o mundo como se fosse uma bola de gude, irmãos. Será que já passou pela nossa mente que enquanto estamos aqui, nesse lugar, cultuando a esse Deus que é digno de tudo, nós estamos aqui diante do Rei? Nós estamos na sala real. Por isso que diante de nós, irmãos, não existe mais impedimento algum, porque Ele nos levou, como diz um cântico antigo, a sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Mas, irmãos, nós vamos então para um outro e último aspecto em relação a essa obra singular de Cristo. É que a obra de Cristo é de completa vitória. Aleluia! É de completa vitória. A obra singular de Cristo Jesus foi completa e vitoriosa, triunfante. E nos versículos 21 e 22 diz que por meio, lá no finalzinho do 21, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Foi completa, foi vitoriosa, foi soberana, plena. William Barclay, que eu citei um domingo desse, comentando um aspecto que nós não concordamos bem com a teologia dele, mas outros aspectos, entre eles essa citação do William Barclay. Ele diz que Cristo sofredor
tornou-se Cristo o vencedor. Aquele que era sofredor, o servo sofredor de Isaías 53. Agora nós percebemos lá em Apocalipse, ele sendo o vencedor, o vitorioso, o sentado no trono, que reina soberanamente. E vai mais, Barclay diz, Cristo o crucificado. Tornou-se Cristo o coroado. Tornou-se Cristo coroado. Rei supremo e nunca deixou de sê-lo. Louvado seja Deus, porque esse aspecto singular da obra de Cristo, de uma vitória completa, meus irmãos, deixa para a igreja do Senhor uma alegria, um regozijo e uma tranquilidade de coração, de que nós hoje não temos como fazermos mais nada, porque a obra foi completa. Em sua ressurreição, Jesus venceu a morte. Um grande desafio para todos nós. Eu ouço Deus, queridos irmãos, aqui, pastor, eu quero chegar ao 100 e passar, não é? Esse é o seu desejo, o desejo de todo ser humano. Em perfeito juízo, ninguém quer morrer logo. Mas louvado seja Deus, porque em Cristo Jesus é mais do que uma vida além. É uma vida que precisa ser passada por Ele. E em sua morte, hoje nós temos a garantia de vida eterna em Cristo Jesus. Nada há nos céus nem na terra que esteja fora do domínio de Cristo. Os poderes angelicais e demoníacos estão sujeitos a Ele, são servos dEle. Ele compartilha o mesmo poder e o mesmo trono de Deus, porque diz o texto no versículo 22, que Ele está sentado à direita de Deus. E sabe os irmãos o que é sentar à direita de Deus? É mais do que ser príncipe. O entendimento aqui do texto é de que Ele tem o mesmo poder. Ele governa soberanamente com Deus Pai. Por isso que essa obra é singular, meus irmãos. Oh, louvado seja Deus, que a igreja do Senhor, nessa manhã de domingo, quando celebramos ceia do Senhor, possamos ter isso na mente e em nosso coração. A certeza de que a obra de Cristo, a singular obra de Cristo, a única, de uma vez por todas, nos dá a garantia de podermos chegar humildemente, de reconhecermos as nossas limitações, dizer, Senhor, digno és de tudo, porque o Senhor nos comprou para Deus, redenção maravilhosa e bendita, para que hoje nós tenhamos esperança de vida eterna. E podermos dizer, como eu digo, em sepultamentos dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos que partiram em Cristo, aqui não é o fim. Aqui não é o fim, aqui não é o final. Nem o é nesse caixão e nem será no sepultamento. Porque, como disse o apóstolo Paulo, morrer, partir com Cristo é estar com Cristo. Que a igreja do Senhor nessa manhã possa ter na sua mente, no seu coração, repito, isso claramente vivo. A obra maravilhosa e singular de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso. Louvado ao Senhor Jesus Cristo, louvado seja pela sua gloriosa redenção. Nós vamos orar e com a bênção vamos estar encerrando o culto dessa manhã. Vamos ter a escola bíblica que segue para quem não participou da primeira. Vamos ficar em pé e louvamos a Deus por termos aqui o privilégio de estarmos reunidos aqui cultuando ao Senhor. E à noite, pela graça dele, estaremos aqui. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tão obra singular, jamais igual. De uma vez por todas, nos redimiste. E uma vez para sempre. Oh, que a igreja do Senhor aqui reunida, a primeira igreja batista de Aracaju, possa jamais olvidar isso. De que nós estamos garantidos, selados em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, mas porque Jesus fez a grande obra. A obra que não podíamos fazer, Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. E, ó Deus, que tem a gente aqui, dos nossos, que possam ser alcançados por esta grande obra. Ó Deus bendito, que todos os laços que prendem, toda a resistência, as fortalezas mentais e do coração sejam destruídas,
para que o senhorio de Cristo Jesus seja imperante nas suas vidas e resgatados então pela graça do Senhor. Oh, glória a Deus por isso. E que o amor de Deus o Pai e a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, doces e poderosas consolações do Espírito Santo, sejam com a igreja do Senhor hoje aqui reunida e para sempre podemos dizer amém.